Como é que funciona, né? Hoje no mercado existe uma coisa chamada receita previsível. E o que é isso? Você faz um anúncio, que você faz uma captação de, vamos colocar aí, 200 pessoas, e dentro dessa captação, no funil de vendas, você tem as visitas, e embaixo você tem os leads, que são das 100 pessoas, em média 10% está interessado. Certo? Depois desses 10% interessados, qual que é o próximo passo? As vendas elas vêm. Porque a quantidade de pessoas interessadas realmente querem comprar. E normalmente é isso. Você faz 200 pessoas visitam, 20 pessoas viram leads, 2 pessoas fecham. E o objetivo é o quê? Que a gente venha aqui agora para reagir. E para isso, eu vou mostrar para vocês um método comprovado de como tudo começou. De forma bem simplificada, vou dar uma pincelada mesmo, mas para vocês entenderem que não é impossível. Aí você vai falar assim, Luiz, é difícil? É desafiador sim. É desafiador sim. Porque você vai ter que se tornar uma pessoa talvez diferente do que você é hoje. Né? Conforme eu falei ontem, é lindo quando você fala assim, o que é mudança? Né? Ninguém está satisfeito com o resultado que tem. Todo mundo quer mudança. Eu quero mudança, eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo. Eu lembro quando iniciou a pandemia, teve um amigo meu que falou assim, cara, nunca no Brasil vão dar dinheiro de graça para as pessoas. Passou, acho que 1 mês, 2 meses, estava depositando na conta de todo mundo. Então assim, mas na hora que você fala que você tem que mudar, aí todo mundo se incomoda. E é aí que eu quero que vocês abram o olho de vocês. O resultado que vocês não têm é pelo que vocês estão fazendo. Se a gente tem um método e ele não está acontecendo, o problema está na atitude. Porque foi o método e a forma de fazer que trouxe o resultado que a gente tem hoje. Em 7 anos, a gente expandiu 4 vezes. Eu falei, mas por quê? Pelo formato que a gente faz. Só para vocês terem ideia. Agora, eu acabei de retornar de uma viagem onde eu fui numa loja, que eu não vou citar o nome, que ela só tem carro acima de 300 mil. Só carro acima de 300 mil. E na hora que a gente chegou lá, aí eu fui para ver os veículos, né? Gostei, pensei num carro até que eu não tinha imaginado, achei legal. E aí fui entrando, tal, e aí, como é que você vai pagar? Né? Chegou um cara falando comigo e no telefone, foi ou não foi? O tempo todo, no telefone. Não sei o que, não. Aí eu tenho que ver com o gerente. Não, quanto que é? Que carro que é? Porque aí o carro que eu pegar aqui, aí eu vou ver com o meu gerente, vou mandar para ele. Me fala, e aqui ó, aqui na loja é um saco, tá? Você tem que escrever um negócio todinho, assim, tudo explicadinho, senão ele não responde. Então assim, eu vou ser chato com você, mas me responde, senão eu não vou conseguir nem saber quanto que eu vou pagar no carro. Aí eu fiquei, não, tá bom. Aí fui lá, falei um carro. Então, você não tem foto não? Que ele falou que se não tiver foto ele nem avalia. Tem que ter foto, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei assim, tá, beleza. Aí, em pé, no meio do pátio, né? E tô olhando para um lado, tô olhando para o outro, o tempo todo você via que estava incomodando a quantidade de perguntas que eu fazia para ele. Você percebia que ele estava assim, quanto que é? Quilometragem isso aqui? Pera aí, não sei o quê. O tempo todo parecia que eu estava perturbando o cara. E ele demonstrando isso com linguagem não verbal e verbal. Que o tom de voz dele, simplesmente triste. Na conta que eu fiz com ele, ele tinha que me voltar 50 mil. Eu dando os 2 carros para ele. E aí, tipo assim, isso fugiu da caixa de ferramenta dele. Ele nunca imaginou voltar dinheiro para um cliente. Então na cabeça ele ficou assim, voltar dinheiro? Como assim? Eu falei, faz a conta. Tá sobrando dinheiro. Aí ele ficou assim, meu irmão, a experiência foi muito simples. Na hora que a gente terminou ali, sentou, ele falou que ia me ligar depois, porque veio o gerente e falou comigo, conversou, bateu um papo legal, não resolveu absolutamente nada e disse o seguinte, vou ligar pro dono. E quê? Falei, tem um vendedor que não consegue resolver. Aí o cara contrata um gerente, que também não resolveu, e o dono está de férias, mas tem hora que eu consigo falar com ele, entendeu? Eu falei, caraca, o cara contratou uma equipe inteira, tem uma loja desse tamanho. Aí eu fiquei assim, cara, você tá de brincadeira comigo. Lembra que eu falei com vocês sobre viver no operacional, no tático e no estratégico? O que nós fizemos foi exatamente isso, pensar de forma estratégica. O que era o maior índice de reclamação que a gente tinha sempre era que as concessionárias, o tempo inteiro, abandonavam os clientes que entravam e saíam sem ninguém falar nada com eles. Simples assim. O cara entra, dá a volta na loja, entra na peça, toma água, vai no banheiro, faz tudo e vai embora. E parece que assim, é um depósito, sei lá o que é uma loja de carro. Aí aonde eu quero chegar? Eu fui abordado, eu fui atendido. Por quê? Na hora que eu entrei nessa loja, e volto a falar, uma loja que só vende carro acima de 300 mil, tá? Na hora que a gente foi abordado, fomos abordados por quem? Pela recepcionista.
e tinham 5 vendedores que não estavam todos ocupados, estava todo mundo, deu para ver depois, estava todo mundo varejando, lá não tinha cliente, e ela foi chamar o vendedor, que demorou também para vir, e aí quando chegou, o cara chegou nessa disposição. Parecia que eu estava incomodando ele. E eu falava, tem isso, tem aquilo outro. E ele tinha o carro. Ele tinha o carro. Só que como ele viu que eu estava querendo, estava com várias opções de SUV, ele ficou assim, caraca, esse cara tá indeciso. Então ele não tinha saco para atender um indeciso. Eu falei assim, não, eu vou com ele até o final. Eu não, assim, nas situações normais, como eu fui como um cliente oculto, eu fui para observar. E na hora que eu fui fazendo tudo aquilo, e quando chegou no final, que o gerente ia falar com o dono, tal, e tipo assim, não tinha o que fazer lá. O cara não me ofereceu nada, tá? Para beber, para comer, não tinha nada diferente, não tinha setor. Estamos num processo de vender mais, para se ter mais capital, para aumentar o valor do estoque, para atender todos. Quem quer fazer o mais difícil é mais inteligente, porque lá a concorrência é menor. Quantos clientes indecisos existem? Vou dar o exemplo do Eric, né? Cara, o Eric é um cara que eu admiro ele, mas o dia que ele marcou de me encontrar foi num feriado, numa emenda. E ele marcou num horário determinado, chegou para mim e disse o seguinte, falou assim, cara, eu não sei se eu vou comprar hoje. Meu irmão, o sangue subiu, arrepiei e ele fechou, né? Aí você pensa assim, pô, fiz o pior para ele. Não, fiz o melhor para o que ele queria naquele momento. Aí ele comprou. Aí o que acontece? Ele compra até hoje. Mas, meu irmão, por que ele veio? Uma loja concorrente não teve paciência com o cliente. Combinou com ele e não cumpriu. Aí quem que tem paciência de ficar 3 horas com o cliente para fechar e virar fiel? A gente, cara. Nós. Então, assim, o que eu estou convidando você é que se você tem dificuldade de sorrir, de ter bom humor, se obrigue, porque vai funcionar. Pega na frente do espelho, treina você com a sua cara, tenta você com sua mulher, com seu filho, com o raio que o parta, mas não pense que é bobeira. Porque a forma como a pessoa me atendeu me desanimou. E te digo mais, se eu voltar lá hoje, Lidiane, você lembra o nome do vendedor que te atendeu? Não, você lembra da cara do cara, porque você lembra. Eu lembrei da experiência ruim que eu vivi. Eu, por mim, agora onde eu quero chegar com vocês? Faz diferença eu comprar com o vendedor que me atendeu ou comprar com qualquer outro? Tipo assim, por que não faz diferença? Porque não houve nenhum tipo de laço ou conexão emocional. Ele não estava nem aí se eu fiquei bem, se eu fiquei mal, se eu estava satisfeito, se era esse mesmo que eu queria, se eu estava disposto a esperar ele falar com o dono. Ele não podia perguntar, cara, a gente vai tentar falar com o dono, mas você fica aí. Não, amigão, vai embora, eu te ligo, tá bom? Tem uns 20 dias, né? Não ligou. Nem para falar que não dá, que a melhor condição é essa, que não sei o quê, para nada. Ele pegou meu WhatsApp para ele atingir o desejo do gerente, que era o quê? Preencher um negócio com foto, com não sei o quê, com tal, que ele fez questão de sentar o pau na empresa. Então vontade de falar, cara, você odeia trabalhar aqui, cara, sai daqui. Pô, isso aqui tá te apurrinhando, entendeu? Rala, você vai viver melhor. E é por isso que quando eu treino vocês, a gente faz questão de trabalhar perfil comportamental, cara. Porque tem uma máxima que é a maior ilusão que existe, que é você tratar o outro como ele gostaria, como eu gostaria de ser tratado. Isso é uma mentira. Porque se eu for dar um presente pro Thiago, eu vou dar uma blusa para ele do Vasco. E ele vai dar uma blusa para mim do Palmeiras. Por quê? Para ele, o melhor é o Palmeiras. Para mim é o Vasco. E aí? Como é que você fecha essa conta? Não bate. Nós somos personalizáveis. Nós nos transformamos no que o cliente prefere. Até se você puder acompanhar o tom de voz que o seu cliente tem, é bom. Se você vê que o cara tá, você tem que andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Você vai se adaptando a ele, buscando para ele a melhor solução. Onde o atendimento, ele não deve ser um diferencial da loja. Não deve, de local nenhum. O melhor atendimento é obrigação. O mínimo que qualquer pessoa espera é ser bem atendido em qualquer coisa que ela está pronta para pagar. Você já pensou, você pagar para passar raiva? Isso acontece num monte de lugar. Mas o que vai fazer provar que nós somos diferentes? Nós. Carro todo mundo tem. Fazer financiamento todo mundo faz. O que muda são as pessoas, é o material humano, é a qualidade e a quantidade que você se entrega. Esquece esse negócio de dinheiro. Dinheiro você faz, dinheiro você produz a partir da qualidade do trabalho que você faz, que você rende e do valor que é percebido pelo cliente. Então eu separei aqui 4 itens principais que fez a Luiz Intermediações rampar.
Só para vocês pegarem o contexto. A gente começou na sala de casa. Na sala de casa. E a gente só foi para um escritório que cabiam 8 carros, porque a gente percebeu que as pessoas se incomodavam ser a sala da nossa casa. Se não tivesse incomodado, meu irmão, estava todo mundo embolado lá dentro até hoje. Então o que a gente percebeu? Que o atendimento agendado ele pesa. Porque quanto tempo leva o seu atendimento? Você já metrificou isso? O tempo que leva para você fechar um negócio? Você passa 2 horas com o cliente, 1h30, 1 hora? Aí você vai fechar um carro 3, aí marca outro para 3h15, o outro para 3h30, e se chegar todo mundo junto. Então assim, isso aqui não é escassez, isso aqui é respeito. E é mostrar que você tem valor. Toda negociação antecipada. O que é isso? Cara, o cara quer comprar o seu carro, né? Igual o Rafael acabou de falar, o cara chegou, viu que o carro era muito rodado. Cara, do fundo do coração, duvido. Você acha que ele não entrou no anúncio e viu a quilometragem? Ele viu. Se ele veio aqui é porque ele viu um anúncio. Se ele viu um anúncio, tem quilometragem. Então assim, algo aconteceu que você não conseguiu extrair dele e que ele foi embora com a dúvida que você não sabe até agora. Mas ele viu algo diferente do que ele imaginava. Ou foi a avaliação, ou o carro, ele achou que o carro de repente estava mais usado do que ele esperava. Alguma coisa ele percebeu que ele falou assim, cara, não está no nível que está dizendo. Então, aí isso pode ter acendido alguma coisa na cabeça dele. Aí você tem que vir fazendo, destruindo as objeções, mostrando, provando, liga para o proprietário anterior como que aquilo aconteceu. Não conseguiu reverter a venda? Primeira coisa que tem que se fazer, corrija o que impediu esse cliente de comprar, porque pode impedir outros, tá? Outro ponto ali, personalização de solução. Luiz, você faz boleto de valor alto? Faço. Eu tenho cliente que comprou 8 carros comigo. O cara pede para eu facilitar um valor diferente, eu facilito. Por quê? Ele é importante para a loja. Nós somos importantes para ele. Você tem noção que você tem um cliente que já comprou mais de 1 milhão de produto com você? Fez você faturar mais de 1 milhão? Ele é diferente ou igual a todo mundo? Não, pô. Pegou? Então, assim, personalização de solução é uma coisa que a Luiz Intermediações sempre teve. Eu lembro que o Everton falava assim, cara, tem que ter um leque, né? Eu tô vendo que eu comecei aqui, tem muita coisa que eu posso fazer. Cara, vocês podem realmente tudo. Tanto o bolso da empresa é o de vocês, quanto o de vocês é o da empresa. É uma sequência. E outra coisa, paternalismo libertário. O que significa aquilo ali? É o seguinte, nós sabemos o que é melhor para todos. Vocês concordam comigo? Vocês sabem quando a taxa está alta? Vocês sabem quando a taxa está baixa? Vocês sabem quando o carro é bom? Quando o carro é ruim? Vocês sabem quando o cliente está numa tripa e quando o cliente está num carro bom? Vocês sabem de tudo isso. Então sabe o que é isso? Experiência. E a experiência faz você decidir melhor. E por quê? O que tem a ver a experiência com o libertário? Libertário é que você vai respeitar a decisão dele. Mas você pode muito bem colocar os itens de forma adequada para que ele decida o que é melhor para ele. Então assim, vou dar um outro exemplo aqui. Você pega uma pessoa que nunca jogou xadrez, certo? E você pega um cara que joga há 30 anos. É certo você deixar ele escolher sozinho? Você virar para o cara e não ensinar ele? Pegou a ideia? Então, quando você vai no supermercado, repare, os produtos mais caros, das marcas mais conhecidas, que dão mais lucro, eles estão na altura dos seus olhos. Isso aí. Sempre que você chega, o que o cara mais quer vender, está ali, disponível, à frente. E o que acontece? Quantas pessoas abaixam para poder ficar procurando preço? E é aí que entra o paternalismo libertário, que você faz de forma positiva na Luiz Intermediações. Porque lá eles fazem focado no lucro. Aqui você faz em fazer algo de um pai para filho. Um carinho. Ciente que vai ser o melhor para ele. Por quê? Se você estiver vendendo uma mentira e extorquindo o seu cliente, ele vai descobrir. A grande maioria dos clientes terminam de comprar e chega o lead. Eu lembro que o Felipe falava para mim assim, pô, mas esse cara já comprou, veio o lead de novo. Ele comprou, entrou online para pesquisar se o preço que ele pagou é o adequado. Na emoção ele vem, fecha, faz tudo. Mas ele chega em casa, conversa com os amigos, quanto você pagou? Aí ele, opa, não, o outro tá mais barato. Peraí. Não, tá no preço. Aí você imagina que o cara olha lá, 10 mil mais caro. O que o cara faz? Tô vindo cancelar. Aí o cara vem cancelar, você não entende por quê. Ele não te diz tudo, principalmente se você não perguntar e não tiver uma conexão emocional com ele.
Então, uma das coisas muito interessantes que a gente sempre aplicou, e isso aqui você pode fazer tanto ao vivo quanto no online, ou no telefone, ou pelo WhatsApp. Como que você comunica alegria fisicamente? Fala, Vitor. Sorriso. Agora não é assim, não. É assim, ó. Quando você sorri, você tem que sorrir com a cara inteira. Então grava uma coisa aqui com vocês. 3 sinais são os 3 maiores sinais da amizade. Que é a sobrancelha levantada, jugular aparente e o sorriso. Isso o cérebro, desde sempre, identifica como amistoso. Então se você sorrir pouco e você vai atender o cliente, o que ele fica na cabeça dele? Esse cara ou tá cismado comigo, ou aconteceu alguma merda com ele, ele vai descontar em mim, cara. E sabe o que às vezes as pessoas fazem? E a gente não nota. Entra na loja, mal-humorado, bem-humorado. Natural. E o ponto é exatamente isso. Como colocar alegria no telefone? Você pode dizer assim, oi, quê? Fala. Vai. Como é que é o cara me atendendo lá na loja, né? Você vai comprar qual carro? O que eu tô comunicando? Tô com pressa, cara. Agora você pode dizer, bom dia, tudo bem? Ó, primeiro lugar, feliz ano novo. Esse ano eu tô para te falar que eu tô com uma expectativa. E você, como é que foi? Tudo bem? O meu foi ótimo. Fala para mim, qual carro você tá pensando em comprar e qual a razão que você entrou em contato conosco? Não é perda de tempo isso, tá? Cara, o cara fala assim, pô, o cara tá disponível para mim. O cara me deu feliz ano novo. E entenda uma coisa, a reciprocidade funciona. Quando você dá na frente, filhão, você constrange o outro a te devolver. Quando você pega um cara indeciso e você tem saco com ele, e você fica com ele o tempo inteiro, pô, mas por amor, tá? Faça isso com carinho. Apaixone-se pelas pessoas. A partir do momento que você fizer isso, o cara vai falar assim, cara, o cara ficou ali comigo 3 horas. E aí ele vai numa outra loja. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai encontrar um cara mal-humorado, com pressa, fazendo assim, ó. Ou então pega um telefone e fica o tempo todo, vai, e aí? O que ele vai fazer? Ele vai te comparar com aquele outro lugar. E ele vai falar assim, cara, não existe atendimento igual aqui. Vocês viram que eu publiquei ontem no grupo? O cliente meu falando? Aquele cara comprou comigo dentro da garagem da minha casa. Ó, o que ele falou? Virou e falou assim, meu irmão, se não tiver o carro eu vou esperar. Não existe outra loja para mim não. Pode ficar tranquilo. Olha aqui que o cara disse. Eu não falei nada. E sabe o que foi que veio aquilo? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Cara, que maneiro você tá vindo. Pô, pode falar do fundo do coração? Obrigado pela lembrança. São mais de 200 lojas registradas na prefeitura e você lembrou da gente. Caraca, isso pra mim é completamente diferente. Aí sabe o que ele é? Ele trabalha na feira. Sabe o que eu faço toda vez que eu vou na feira? Fala! Ali já era explosão de alegria. Ó, fala! E aí, meu irmão? Tudo bem? Pô, que bom, que prazer. E pode falar? É de verdade, cara. É de verdade. É assim, cara, agora eu quero que vocês pensem, fora de loja, quantas pessoas vocês encontram que elas sentem saudade de você? Isso tem tudo a ver com você. Se você não tem encontrado ninguém, né? Vou dar um exemplo do Vitor aqui. O cara tá na faculdade, encontra, esbarra, todo mundo, festa, não sei o quê. Se ele tá andando na rua, se ele vê as pessoas fazem assim, amigo, você não impactou a vida de ninguém. Você não se doou por ela ao ponto dela falar assim, caraca, cara, que cara, gente boa o Vitor, meu irmão. Você quer uma pessoa que vai fazer a diferença? Liga pro Vitor. Liga pro Vitor. O Vitor pode não saber, mas ele vai descobrir e vai te falar. Então, se você não está fazendo isso pelo seu cliente, e se você não tem tido amigos fora do local, independente do que for, sentindo saudade de você e falta, amigo, você está se vendendo mal demais. Muito mal. Então, o outro ponto é entusiasmo. E o que significa isso aqui? A palavra tua aqui, nessa parte que entra aqui, é teos, que no grego significa Deus. Então, quando você está entusiasmado, seria a mesma coisa se você fosse uma entidade divina, com poder, que você ilumina tudo. Então, assim, só para vocês terem ideia da diferença, né? A gente fala assim, existe escuridão? Não. Existe ausência de luz. A escuridão, ela é um reflexo da falta de iluminação. Então, quando você está reclamando, quando está triste, está para baixo, é que está faltando o seu entusiasmo, que você empurra as coisas. Já viu quando parece que tudo está contribuindo para você? Né? Acho que é Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é aquilo? Deus está no cara. O cara faz tudo com boa vontade, com alegria, com vigor, com pressão. Meu irmão, todo mundo liga para ele. Um cara entusiasmado,
bem-humorado, alegre, feliz, resolvido. O cara, mesmo, eu tô cansado de ver isso. Pessoas sem condição financeira com uma alegria incrível. Pessoas ricas mal-humoradas. Ah, porque minha bolsa caiu. Não, compra outra. Não, sujou, rasgou, compra outra. E aí eu falo, o grande mito é, não está disponível. A luz não está disponível. O conhecimento não está disponível. Não é possível fazer. O que é isso? Você se limitando, cara. O que está escrito no troféu que você ganhou? Parabéns pelo desempenho extraordinário. O seu sucesso é do tamanho da sua dedicação. O tamanho da sua dedicação. Quão entusiasmado e alegre e com vigor você está para fazer isso. E o entusiasmo sai também pelo telefone celular. Outro ponto, vigor. O que significa saúde? Já teve? Você já se apaixonou por uma pessoa doente? Uma pessoa doente, na cama, mal, aí você olhou, achei a mulher da minha vida. Ela com o cabelo todo enrolado, cheio de máscara, entubada. Vigor é saúde, cara. Vigor é você ver que a pessoa está saudável mesmo, que ela tem força para fazer, que você pode vir xingar ele, que ele vai levantar e vai falar assim, meu irmão, olha só, você entendeu mal, o que vai acontecer é isso, isso, isso. E eu posso falar, tô ligando para você para reverter essa situação. O que é isso? Vigor. E fazendo com entusiasmo e alegria, sorrindo, bem, e o cara te mandando em a merda. E você fala, amigo, não gostaria de ir para lá, mas tem um lugar muito melhor pra gente ir junto. E você mostrar esse caminho para ele. Pronto. Porque o vendedor é o arquiteto da decisão. Onde que eu quero chegar com isso aqui? Vocês são completos. E se não são, se tornem. Porque a autonomia é você estar ciente de que você vai construir a decisão do cara. Junto com ele, óbvio, porque o resultado vai ser para ele. Mas essa construção e essa arquitetura vai baseada no quê? Em você ser um excelente despachante. Em você saber como avaliar um veículo. Em você saber quanto aquele carro vai vender. Em você saber a precificação dele. Em você saber o que realmente o cliente quer. Quando você vai reunindo todas essas informações, você faz uma sequência onde você fala, beleza, melhor carro para você é esse aqui. Pegou? Você reuniu tudo. Aí você vem, você pergunta, qual o valor da quitação dele antes de dar o preço. Se você dá o preço, faz a conta com o carro dele quitado, o que você faz na cabeça do cara? Ele fica com o desejo de ter aquela parcela baixa. Aí ele fala assim, vou para casa primeiro quitar o meu carro para depois voltar. Você impede a decisão dele. Então quando você pega todos os débitos primeiro, e aí você faz a conta, quanto você paga, menos tudo que tem para descontar, e você chega e dá a parcela para ele, aquela parcela é possível. E dá ela sempre com R$50 a mais, 30, R$40 a mais. Para que se ele pedir alguma coisa, você não precisa ligar para o gerente ligar para o dono. Vocês são autogerenciáveis. Para com isso, de depender dos outros. Se você não entende do que você vai fazer, você vai ter que ter sempre um pai ou uma mãe para te orientar e ensinar. Pegaram? Então, assim, seja o arquiteto da decisão do seu cliente. E o que o arquiteto faz? Olha que interessante. Imagina que você está construindo uma casa. O que o arquiteto faz? Ele te dá um projeto 3D. Não é isso? E ele começa a te mostrar os itens e pergunta o que você vai alterar em cada ambiente. Quem que faz aquilo acontecer? O pedreiro. Concorda comigo? Só que, se você não for um arquiteto com um desejo de mostrar todos aqueles itens e falar assim, é isso que você quer? Ele fala, sim. Aí você vira o pedreiro, que aí você entra na parte racional. Que na hora de fazer o contrato, não pode ter nada diferente do que vocês acordaram. Mas o arquiteto da decisão são vocês. E para isso, vocês têm que saber de forma integral. Outro ponto, perguntas que vocês sempre devem fazer para o cliente. Tudo isso que eu coloquei aqui são coisas que a Luiz Intermediações vem repetindo como método de sucesso que fez a gente crescer. Então ali, ó, terá carro na troca? Por que você tem que perguntar isso? Quantas vezes o cliente fala que vai pagar à vista? Aí quando ele fala à vista, ele tem um carro que é a FIP e que está com 200 mil rodados. É ou não é? Natural. Você vai pagar como? À vista. Aí ele fala assim, à vista? Pô, então, nota a conta para você transferir o dinheiro. Não, eu vou pegar no banco. Mas para você não faz diferença, né? Pegou? Então assim, o cliente vai omitindo, mas ele só começa a dizer quando você tem conexão com ele. Enquanto você não conectar com o seu cliente, ele não vai falar a verdade para você. Vocês vão ficar competindo e não vão cooperar. Entende isso? Outro ponto.
o que tem para arrumar no seu veículo? Aí o que o cara fala para você? Nada. Aí você fala para ele assim, e o ar-condicionado? E a direção? E a roda? E o banco? E a lataria? Sabe o que ele começa a fazer? Aí sim, ele, opa, não, acho que uns 2 para-choques tem para pintar. Não, o ar é só gás, né? Sempre é só gás. E tá fazendo barulhinho ali, não sei o quê. Cara, você vai observar que você é o arquiteto da decisão e o cara que vai fazer ele de verdade falar o que está faltando no veículo dele. Se você não fizer ele imaginar os itens que pode ser e você ficar satisfeito perguntando pouco, prepare-se para fazer uma cagada. Seu carro é de leilão? Nós não pegamos veículos de leilão. E aí você tá lá atendendo o cara há horas. Você perguntou para ele se o carro é de leilão? Você perguntou para ele se o carro é salvado, recuperado? Não, mas não mais o quê? Você não tem segurança disso. Né? Vou dar um exemplo. Entra um Audi A5 2018. Consultou o credalto do carro? Sim. Pô, Luiz, mas o cara, ele falou para mim que é o único dono. Filhão, não confia. Não confia. Se assim, você tem que ganhar a confiança do cara. Mas assim, na hora que você senta para fazer o contrato é razão. Razão. Você não vai primeiro chegar toda pessoa aqui e você vai fazer uma consulta. Né? Mas toda hora que você for finalizar, você vai vir confirmando todas as informações que ele te entregou. Quanto você acha justo? Isso é uma pergunta simples. O cara fala assim, eu tenho um carro na troca. Pô, como é que ele tá? Você vai perguntando as informações, aí lá no final você pergunta o quê? Quanto você acha justo? Porque se você for o cara que afirma muito e pergunta pouco, o cliente vai ter as suas informações e você não vai ter as informações dele. E sem arma, você não ganha nenhuma guerra. Qual será a forma de pagamento? Porque com a parcela você consegue ajustar. Às vezes o cliente não sabe, ele acha que a parcela é mais cara do que ele realmente vai pagar. Qual a quilometragem do carro? Isso influencia na hora de você fazer a avaliação. Né? Um carro muito novo, com 50 mil rodadas, vamos colocar aí, né? Um carro 2020 com 50 mil rodados. Ele está pouco ou muito rodado? Aí por quê? Porque ele está casando um ano de fabricação, um ano modelo dele com a quilometragem. Pegaram? Então assim, a quilometragem um ano tem que casar também. E qual a parcela ideal que eu já falei anteriormente. Luiz, a mesma coisa que você estava falando é a mesma coisa que quitação. Não adianta só o cliente falar no carro da troca, eu quitei o carro. Tem que consultar, porque senão você descobre depois que tem uma quitação. Não, e quando ele fala assim, minha quitação é uns 20 mil. Aí você vai lá puxar 26. E agora? Vai botar os 6 mil onde? Aí o que ele vai falar pra você? Dá desconto no carro, pô. Oi? Dá desconto no carro. Então assim, você sabe puxar uma quitação? Você realmente sabe puxar uma quitação? Entendeu? Aconteceu com o Reinaldo. Reinaldo, né? Ah, tá. Uhum. Aí, muito... É Reginaldo, É Reginaldo. Aí veio com a filha dele aí, e tudo, fomos puxar a quitação, era lá que mora no carro. Aconteceu comigo. Aí chegou a fazer nada com ele. Aí ele vai fazer uma tarefa lá, vai passar o carro para outra filha dele e vai vender o dele para outra e ele vai ficar sem para comprar um. O que intuitivamente ele faz? Pô, meu irmão, se eu comprei o carro, se eu tô pagando a parcela, com certeza eu tenho entrada. Na cabeça dele é isso. Mas o carro desvaloriza. Não, ele comprou sem entrada do outro. Aí não, é isso aí. Aí na cabeça dele, pô, então não é justo. Vocês me meteram a mão. Ô, amigo, lembra lá atrás que eu falei que a gente tem que trabalhar com a verdade? Então, assim, com a verdade para fazer o melhor para o cliente. Aconteceu isso com o cliente do Theo. Ele veio aqui, a Lidiane passou para atender, aí eu fui consultar o valor da quitação, mais o IPVA, mais os débitos, mais isso, mais a manutenção. Cara, ficou tão negativo que eu falei para ele, olha, é melhor, né? Tipo assim, na decisão, falei para ele, é melhor você ou vender particular o seu veículo para que você não possa, né, de repente chegar, porque se você não fazer essa negociação, exemplo, o carro era 30, só dos débitos e mais, ele tinha que colocar mais 7 mil reais em cima, e ele não tinha o que fazer. Então ele falou, pô, mas aí mesmo, tipo assim, mais que a gente, e olha que a gente se pagasse o carro, né, no valor lá de FIP, e não seria o que iríamos pagar. Ele falou, não, então eu vou comprar ele só, eu vou comprar o próximo carro só financiado. Porque é a melhor decisão. Senão também não adianta você gastar um tempo. Eu vi um cliente com saldo negativo de 7, que já me acompanhou, o rapaz de barra veio aí,
Peguei o saldo negativo dele de 7, carro com quitação e saldo negativo. Peguei o saldo negativo que sobrou de 7 e joguei no volume de financiamento do carro que ele estava pegando. E aí, adequou a parcela? Já que você quer? Beleza. Pegamos o carro dele, passei e financei o carro dele com um saldo para dentro. Aí o que eu quero que vocês entendam? Não seja analista da operação. Cuidado que vocês têm que ter. Pô, ainda tá nessa condição, o banco não vai aceitar. Eu fiz um financiamento com mais de 110% da FIP esse ano. Não, ano passado. Ano passado. Então assim, pô, mas faz? Amigo, você tentou? Quantas vezes, esse dia eu fui lá fui devolver um carro que eu aluguei, né? Você não tava comigo não. Aí, chego lá, tá lá a máquina. Toda máquina que tem aquelas 4 lâmpadas em cima, elas passam o cartão pela aproximação. E a menina olhou pra mim, me deu aquele sorriso sarcástico na minha cara, que tipo assim, não passa, não tem a tecnologia. Eu falei, que merda é essa? Eu falei, deixa eu tentar. Ela não deixou eu tentar. E ela lá com a certeza dela assim. E eu assim, cara, que absurdo. E eu já fiz outras vezes, né, Lidia? Quantas vezes? Eu não sei porquê. Na China, por isso que eu gosto de ler coisas que elevam a gente. Na China já se paga tudo por reconhecimento facial. Não usa nem aproximação. Aqui você vai em qualquer lugar com aproximação, parece um extraterrestre. Vai passar com um relógio assim. Como que é assim? Eu falei, caraca, velho, do mesmo jeito, cara. Entendeu? Na China, cara, na China sabe como é que funciona? O Everton tá dirigindo meu carro, beleza? O Everton passou no sinal vermelho. A multa chega na casa dele, pra ele pagar. Porque até o endereço dele tá constado junto com a lata dele. Então, assim... Não, nos Estados Unidos também. Você tá querendo tomar uma multa, depois você chegou em casa, caraca, já tem uma multa pra você já. Eu já vi gente que não conseguiu voltar na Europa, não lembro exatamente o país, eu acho que era a França. Ele chegou no aeroporto, ele atravessou um sinal que estava vermelho de pedestre. Ele não pôde sair do país enquanto ele não pagasse a multa. Então, assim, vamos fazer um negócio. A Vera, fala. Outra coisa que voltando aqui, que a gente sempre fez, que a gente criou e sempre deu certo, para a gente permanecer, é o atendimento por WhatsApp e telefone. Não ficar chamando o cliente para cá. E assim, fazer as perguntas todas por telefone, por WhatsApp. Senão o cliente chega aqui na hora de finalizar o carro de leilão. Então, assim, a gente, desde o início, a gente sempre vendeu bem porque a gente otimizava o nosso tempo, não trazendo o cliente presencialmente, porque toma muito tempo. Então, no WhatsApp você consegue atender 3, pelo menos. O Vitor atende, sei lá quantos, né? 6. Então, assim, cara, faz tudo ali. Se você der o seu melhor atendimento aí, ele vai vir aqui só pra fechar. Vai otimizar muito tempo, entendeu? Não fica chamando o cliente pra cá, Eu fiz sem ter todas as a venda do informações. Cerado foi remota. Mandei o contrato pela Assina Fácil, fechei toda a negociação, toda a transferência. Assim, o cliente que foi, né, a gente teve ele teve um atrito comigo, na verdade, para satisfazer por ele. No final, assim, a gente ficou tão amigo que ele falou, poxa, você acha possível trazer o carro para mim aqui? Eu tô com criança pequena em casa, eu não consigo me deslocar, minha esposa não quer pegar dentro para dirigir. Eu falei, vou ver para você. Vamos o carro lá, fazemos a entrega lá. Exatamente, tudo online. Tudo online. Assim, otimizar o tempo mesmo, entendeu? E assim, fazer todas as perguntas. Às vezes você faz tudo, chega aqui, você não tem aplicação, você não configura a aplicação. Então, assim, a gente pode vender muito mais otimizando mais o nosso tempo. Já é assim, a gente só está lembrando, já funciona assim. Mas assim, vamos permanecer, entendeu? Um complemento que eu não sabia, né? A assinatura, por exemplo, do Santander. Ela é toda online, ela é toda remota. Depois eu passo a mão no telefone. Ela é toda remota. Como é que eu faço? Cara, baixa, ele mandou um áudio, quem quiser, e o explicativo todinho. O cara tá na Bahia, filhão. Pode vender pra ele. Beleza, não vou normal. falar de ninguém, assim, Tranquilo. E dizem que o Itaú tá para soltar o reconhecimento facial, mas isso tem 3 anos. Então, assim, o que eu quero mostrar é que a gente tem que ter lucro. E uma coisa que eu volto a mostrar para vocês. Por que a gente consegue levar o carro lá? Porque a gente tem a condição de ter até mesmo um motorista para fazer isso. Pegaram? Então, assim, cara, a pegada que eu mostrei para vocês, da gente fazer o desconto com 8 mil ou então com os 15%, é real. É real. Se a gente investir 150 pau para pegar um carro com diferença de 5 mil da FIP, eu vou comprar só carro de 10 mil. Que aí eu ponho 5 e vendo por 10. Ponho 5 e vendo por 10. Então, assim, aquele padrão, a visualização do KBB, aquela precificação, aquilo é muito importante. É a manutenção de tudo. O cliente é muito é o mais importante? O cliente é a grande razão dessa loja existir, é para ele, não é para a gente. Mas os benefícios que nós temos com esse serviço que a gente presta, de exímia qualidade, tem que gerar um retorno
que mantenha a qualidade para ele. Senão, daqui a pouco, o cara vai chegar aqui, tem pós-venda? Não tem. Tem não sei o quê? Não tem. Então, assim, cara, faz para sobrar. Vamos fazer para sobrar. Então, ó, relembrando, soluções da Luiz Intermediações. Seguro. O que é o seguro? Ele é um inbound marketing. Ele faz o cara retornar para cá. E quando tem um PT? Onde que ele vai comprar o carro dele? Aqui. Tá? Consignação digital. Amigo, o carro tá caro. Pô, meu carro vale 97. Eu quero 95. Então eu vou deixar para lá. Não, amigo, eu trabalho para você. Você quer 95 do seu carro? Você acha que seu carro é bom mesmo, vale desse jeito? Beleza, traz ele aqui para bater foto. Ah, eu tenho umas fotos aqui ó, que eu tirei lá no sítio do meu pai ontem e tal, te manda. Por que nós não trabalhamos assim? Porque existe um padrão. E se o cara entrar online e ver o carro dele anunciado na nossa página com as mesmas fotos e mais barato, o que vai acontecer? O cara vai falar, o dono desse carro é o João. Aqui, ó, o João e a Luiz estão com a mesma foto. Por isso não pode. Simplesmente não pode. Tá? Consignação física. O que é isso? Deixar o carro na loja. Atrair. Estamos com a meta de 2021. Fecharmos com 120 carros dentro da empresa. Encher um pátio de 2.600 metros quadrados, que está ali do lado. Vamos acelerar isso. Quem você imaginar que falou assim, eu estou pensando em vender meu carro, meu irmão, traz para cá. Eu vendo para você. Tá? A loja tem uma carteira de clientes imensa. Só para vocês terem ideia. A gente tem mais de, acho que está dando 4.500 leads, que são e-mails cadastrados no Revenda Mais, que são da empresa. Então assim, você imagina você disparar o carro de um cliente para 4.000 clientes que já são nossos, que já são apaixonados pela empresa. Pergunta, a planilha está funcionando porque muitas dessas consignações você pode acessar por lá, né? Eu estou perguntando para vocês aí. Desejo de venda, você falou, né? Não, porque, por exemplo... Não é vamos lá, vou reformular. A tabela está funcionando, o software, né, o PowerPoint, o Excel, está tudo lá direitinho funcionando. Eu quero saber se vocês estão usando e está sendo útil. Porque eu sim? lembro que na reunião vocês falaram que vai ter lá o cliente que está querendo... Isso é um sim? Aí você pode consignar ele, por exemplo. Estou perguntando mesmo. Então, olha só, eu podia ter colocado uma imagem aqui, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou publicar no grupo daqui a pouco. Tem uma imagem de um cara tentando pular um muro. E ele tá com umas 300 escadas embaixo dele. Só que o que ele faz? Ele põe uma em cima da outra deitado assim. Então, o que é isso? Eu posso entupir vocês de ferramenta, mas se vocês não souberem usar, não adianta. Então, assim, vamos usar o que a gente tem, tá? Outro item, repasse. O carro que você não quer, com preço que não chegou, o que você vai fazer? Enviar para o Thiago, que a gente tem mais uma ferramenta que está ali. Ele vai vender, vai arrumar um dono, vai chegar num preço que a gente vai conseguir. O carro do cara de leilão o que você vai falar para ele? Amigo, nós conseguimos fazer uma condição diferente e nós vamos enviar agora para outros parceiros de negócio que irão dizer quanto que vai chegar no seu carro. A nossa empresa e o carro que você está adquirindo não é. Pegou? Mas, como você é o mais importante, eu tenho a solução. Acabou. Como que o cara vai para outro lugar com você com essa disposição e essa quantidade de ferramenta? Compra. Eu quero só vender. Eu compro. Outro item, intermediar. O que é isso? Vitor, eu tenho um carro e eu estou vendendo para a Aline, tá? Aí o que você vai fazer? Tá, e aí? Não, eu quero fazer um financiamento. Você faz? Faço. Aí o que você vai perceber? Quem que ficou sem carro na história? Eu não estou vendendo meu carro para ela? Você não está intermediando? O que você faz? Cara, sabe qual é o lado positivo disso? Na hora que esse valor já chegar a bater com a gente já vai estar pronto para poder comprar o seu novo carro. Falando nisso, qual será? Que eu já vou localizar ele para você. Pronto. Você vai mostrando para o cara, se ele quer financiar, vem aqui. Se ele quer só vender, vem aqui. Se ele quer só comprar, vem aqui. Se ele tem... Meu irmão, nós somos a solução definitiva do Sul Fluminense. Sai da bolha, entendeu? Fica nessa ideia, não. O cara vem, aí o carro dele é sempre mais barato. Não! Tem um monte de cara aí no meio da pandemia aí que enlouqueceu, vendeu o carro caro, né? Por um preço menor, pegando o carro porque eu quero uma volta, porque o meu negócio vai quebrar, o cara ficou com medo. Meu irmão, vambora, dá dinheiro pro cara, entendeu? Eu quero fechar essa negociação, mas pergunta pra ele, que às vezes você não fazer a venda, ele vai nem precisar de mim. E ó, abundância. Para com essa ideia de que o que te faz vender é a quantidade de leads. O que te faz vender é você. Você. Vou dar um exemplo simples. Felipe,
tá com o telefone do Guilherme, tá com o telefone dele e a central da loja. Quando que ele bateu 20 carros, ele tinha todas essas ferramentas? Não. Cliente batendo cabeça, 300 clientes. Não tá acontecendo. Por que não está acontecendo? Somos nós. Para de colocar a responsabilidade nos outros. Tudo é responsabilidade nossa. Qualidade do seu casamento, qualidade do seu amigo, qualidade do seu trabalho, tudo na sua vida é nossa responsabilidade. E aqui vem, entrega extraordinária. O que é isso? Isso é uma coisa assim, que eu quero que vocês entendam para vocês ficarem libertos. Eu vi uma história de um cara que ele falava que tinha 2 funcionários na empresa dele. Tinha um funcionário que ele era super inteligente, foi contratado pelas competências técnicas dele. E o cara, o nível dele era assim, né? Elevadíssimo. E tinha um outro que ele era mais simples. Conseguiu entrar na repescagem que a pessoa não deu, ele não foi o escolhido, mas ficou em segundo na seleção e tal, e entrou. O que aconteceu? Ele é um nível aqui e o outro é aqui. Completamente diferente. Um belo dia, o que aconteceu? Em um ano, esse cara que estava aqui, ele foi promovido. E o cara que estava aqui começou a servir um outro que era pequenininho. Aí você me fala, por que isso? Porque a quantidade de conhecimento que você tem e você não explora, você não recebe retorno disso. Porque isso não tem valor para ninguém. As coisas que você guarda. Abaixa, por favor, mano. As coisas que você guarda para você e que você não coloca as ferramentas em cima da mesa e vai para a batalha, meu irmão, é simples. O que você tem e você não usa, você não tem. E aí o cara, vamos colocar de novo, né, dando aquele exemplo do peso. Vamos dizer que você tenha 10 mil quilos de conhecimento. E tem um cara que tem 1 quilo. Mas o cara pega 1 quilo no cliente dele e despeja com pressão e entrega tudo. Sempre ele entrega tudo. E o cara dos 10 mil vê um cliente, ele faz o quê? Toma aqui para você, 10 gramas. Quem que é mais percebido? Quem entrega mais? Então, na hora de você fazer entrega do carro, não é isso aqui que eu estou dizendo. Eu estou falando a sua entrega. Ontem eu falei sobre você nascer e morrer todo dia. Você tem que viver como se fosse a primeira vez e como se fosse o último dia e como se fosse a única vez que você fosse encontrar um cliente. Que aí você transborda. Mas se você tiver a ideia de que tudo pode ser deixado para depois, não, eu vou... É uma frase que eu gosto de usar muito, né? Você só tem uma chance de ter uma primeira boa impressão. Quando você encontrar a pessoa de novo, vai ser a primeira impressão? Não. E a primeira impressão é a que fica. Então o cara vem, você tá lá. Meu irmão, opa, esse cara aqui tá esquisito. O cara vem, e aí, tudo bem, Everton? Pô, na paz? Né? Agora a gente não pode abraçar, né? Tem que ficar no toquinho. Mas assim, você consegue emanar isso para ele. Então onde eu quero chegar para vocês é assim, não guarda suas ferramentas, não deixa para depois. Né? É negócio de depois eu ligo, depois eu falo. Você está atendendo o cara online, o cara não respondeu, liga. Se o cara não atendeu, manda SMS. Se o cara não leu, você manda e-mail. Se o cara não leu, chama ele no LinkedIn, chama ele no Facebook, faz um raio que o parta, dá um toque. Passou meia hora, ele não respondeu, liga de novo. Mas usa todas as ferramentas e faz o contato com o cliente. Porque assim, recentemente o Rafael, o cliente, chegou para mim e falou assim, estou comprando com ele porque ele insistiu. Só que eu quero que vocês persistam. Porque insistir é você fazer a mesma coisa o tempo todo. A maneira que ela falou foi essa. Mas na verdade ele ligou, mandou mensagem, mandou foto. Quando vocês estão falando com um cara pelo WhatsApp, o que vocês têm que fazer? Gerar desejo. Cara, um troço que eu amo estudar e ler é o quê? Cardápio. Você pega um cardápio, tem um restaurante francês lá na vila, você lê o cardápio, tem o quê? Letra. Só letra. Porque somos franceses, nós não podemos entregar desejo de uma outra forma, né? Beleza. Aí tá lá escrito assim, macarrão com, como é que fala? Pene com molho de jabuticaba. Ah, maneiro. Agora imagina, a foto de um macarrão cheio de queijo por cima, jabuticaba por baixo, outra em cima. Cara, pô, você sente até o cheiro do negócio. Pegaram? Então assim, você tem que transformar um desejo em algo palpável. Envie fotos do veículo pro cara. Ele pode não estar pensando, mas na hora que ele vê, ele vai querer. A Lidiane, quantas vezes ela faz isso? A gente tá num restaurante e fala assim, a gente veio aqui comer sashimi de salmão. Tá, passa um cara com uma barca assim, ó, dentro do negócio japonês. Ela fala, quero aquilo. Qual é o nome daquilo?
Pronto. Então mostre que ele vai ter o desejo também de conseguir fazer aquilo. E falando agora sobre a entrega do carro, mais uma vez, no mesmo dia que eu estava naquela loja para comprar o meu veículo, eu percebi que estava tendo uma entrega de veículo. E eu falei, opa, agora vamos ver aqui como é que é, né? E chegou um cara que deu para a filha dela, que completou 18 anos, né? 18 anos, uma BMW Z4 2020 com apenas 2.000 quilômetros rodados de R$350 mil. Lindo, né? Muito legal. Olha a entrega. Tinha um lacinho em cima do capô do carro. O carro estava assim para sair, no jeito para sair. E quando veio a menina, a gente ficou assim, nossa, como é que vai ser, né? Que vai ser legal. Chegou o cara, e aí, tudo bem? Veio o pai com a mãe, com a menina. É seu. Aí, nossa, obrigado. Aí o vendedor, posso bater a foto? Pode. Bateu a foto, ó. Acabou. Acabou. Teve emoção, ficou bonito, a entrega, assim, eu falei, vai ser uma graça, né? Até filmei, mas não teve emoção. Não tem emoção nenhuma. Sabe o que acontece naquilo? Quando o cara achar... 4 mil lá com o BMW 350, a mesma coisa. Sabe aquele negocinho, sem emoção? Quando o cara achar um outro carro numa outra loja, em condição igual ou um pouquinho diferente, quem atendeu o telefone leva. Porque não teve carinho. Ninguém chegou, escreveu 18, colocou o nome, tinha que fazer um... Caraca, meu irmão! Quantas coisas podiam fazer? Não pegaram um depoimento da pessoa. Sabe o que é isso? Vergonha. A pessoa não entregou o melhor, não entregou uma qualidade de serviço. Aí sabe o que ela faz? Pô, se eu pedir para ele falar alguma coisa, vai que ele... Nossa, aquele dia aconteceu... Meu irmão, então faz para ganhar, faz para vencer. Que quando o cara explodir, o cara dá detalhe. Vocês já viram os depoimentos que a gente tem? O que o cara fala? Olha, mesmo com a pandemia, a Tamara entrou e buscou, foi atrás das vistorias agendadas e conseguiu para mim. Ela percebeu que, de alguma forma, ela comunicou a luta que ela teve pelo cliente. Ela podia falar assim, cara, Detran não está funcionando. Detran não está funcionando. E a Tamara está sendo transformada, porque a gente está observando, mostrando, e ela está mudando. E está fazendo muito melhor. Então é a mesma coisa, cada um de nós. Ligou alguém para cá? Quer falar com o Luiz? O que você vai responder? Somos todos Luizes. E qual que é o objetivo disso? Luiz não sou eu. Tira essa ideia. Luiz é aquele vendedor ideal, profissional incrível, que faz com que as pessoas procurem ele, que deem saudade, que tem vínculo emocional com cada uma dessas pessoas. Então assim, não pensa que o Luiz sou eu. Não sou. Luiz é a marca que você carrega. Você é a Luiz Intermediações. Então todos somos Luizes, no sentido de todos sermos a empresa. Então não pensa você que quando tem um carro consignado para pagar, tem um boleto, alguma compra que a gente fez de uma antecipação, de uma negociação e não paga, você não tem nada com isso. Ou quando a gente começa a comprar muito, tá bombando, tá vendendo, você não tem nada a ver com o sucesso disso. Você é Luiz Intermediações de forma integral. Então quando o cara chega aqui e é mal entendido, você tem que sentir isso na sua pele. Porque você é Luiz Intermediações. Pegaram? Então assim, onde eu quero chegar com isso? O transformado por gratidão transformará. Olha que lindo que eu aprendi esse final de semana. Calvino, ele foi um teólogo, né, lá na França. E sabe o que ele fez? Ele ficou tão impactado com o evangelho, tão impactado, que ele ajudou no protestantismo. Só que o que ele percebeu? Qual que era o grande problema? O acesso que ele foi transformado foi porque ele teve acesso a quê? A Bíblia. E o que ele notou? Cara, eu leio a Bíblia porque eu sei hebraico, aramaico e sei grego. Pô, como é que eu faço para distribuir tudo que Cristo fez por mim para todas as pessoas? Eu vou ter que ficar falando de um a um? O que ele pensou? Cara, vou traduzir a Bíblia dessas línguas para o francês. E aí o que ele fez? Ele foi lá e entregou a Bíblia pro cara. Aí o que o cara falou assim? Não sei ler. Sabe o que ele fez? Ele fez a escola de Genebra, uma academia para ensinar todas as pessoas a ler. Aí eu te falo, aonde a sua gratidão pelo que a Luiz Intermediações faz pela sua vida e pelo que você sabe e tem conhecimento, tem levado você a gerar soluções para o seu cliente. O que ele fez? O transformado transformou. Ele mudou. Só para vocês terem ideia, ele não tinha nada relacionado com a política. Não era vereador, não era prefeito, governador, não era nada. Ele instituiu diversas leis no país.
Diversas coisas acontecem até hoje pela influência dele. E tudo porque ele foi um cara positivo. Ele foi um cara que estava simplesmente querendo entregar o prazer que ele tem. Se nós temos a capacidade de vender o nosso carro, temos a capacidade de vender o carro do cliente. E como que você entrega essa transformação? Será que você é grato a esse ponto? Pegaram? De você assim, pô, então o que eu faço? Pô, ensina as pessoas a ler. Tá, como? Uma escola. Cara, mas eu não tenho escola. Ele não falou isso pra ele. Ele falou, vamos construir uma escola. A quantidade de benefícios que a gente vai gerar para a população vale a pena. O quanto vale a pena alguém te procurar? O quanto você vai brigar e vai lutar por essa pessoa? Ela percebe isso? Ou será que se ligar para você, ligar para outra, é igual mesmo? Pegaram? Então, vamos ler junto? Todas as pessoas que têm sucesso são comprometidas. Mais uma vez, todas as pessoas que têm sucesso são comprometidas. Por que eu estou falando isso? Teve uma festa no rancho. E simplesmente tinha as galinhas e os porcos foram fazer a festa. E eles queriam fazer uma festa muito maneira, que era aniversário do dono do rancho. E aí o que eles pensaram em fazer? Omelete. Então a galinha deu o ovo. E o porco? O bacon. Como que você tira o bacon do porco e mantém ele vivo? Ele morre. Então a diferença de uma pessoa envolvida para uma pessoa comprometida é isso. Ele se entrega de verdade. Por isso que a entrega tem que ser extraordinária. O cliente ele tem essa ciência. Ele percebe isso em você, que você vai se entregar ao máximo. Que 8 horas da noite você vai atender um cara que está com um problema de seguro. Luiz, não tem nada a ver com isso. Tá, mas o cara tocou no seu número. Se fosse você, desesperado, que confiou na Luiz Intermediações, e você liga para cá, as pessoas te abandonam, você voltaria? Você retornaria? Já parou para pensar nisso? Então não se envolva com a empresa. Comprometa-se. E principalmente com o sucesso de todos e seu. Porque você vai ver que é automático. Então, aonde eu quero chegar com vocês? Cara, esse método funciona. Tudo isso que eu passei para vocês aqui antes. Tudo que eu passei para vocês aqui antes. Funciona. Comprometa-se com o processo. Vou falar de novo. Luiz, eu tenho dificuldade para rir. Obrigue-se, porque funciona. Faz por mim não, faz por você. Se você não gosta de você, beleza. Faz para tua mulher, faz pelo, sei lá, pelo teu marido, pelo seu cônjuge, pela tua mãe. Faz para amanhã, você dá um presente para alguém. Mas faz, para a gente lucrar mais, para a gente vender melhor, mais rápido e a gente mudar o número de conversão da nossa loja. Está infinitamente inferior pela quantidade de visitas que a gente tem, pela quantidade de leads que a gente recebe. Ok? Chique?